Aí, boa. Esse bote aí. Então vamos lá. E aí, gente, boa tarde para vocês. Estamos aqui de volta no nosso episódio 2, no nosso segundo encontro do curso de anime, mangá e ficção científica. E a gente vai dar continuidade nas nossas ideias, né? Lá no nosso último encontro, nós não terminamos de falar a parte do Osamu Tezuka, e hoje vamos seguir aí para uma jornada bem longeva sobre várias obras desse momento pioneiro aí dos animes, mangás. A gente vai continuar com essa parte da historicidade, seguindo dentro de uma linha do tempo para relacionar as obras conforme a época que foram lançadas e também debater sobre os temas relevantes em torno delas. Então, vamos só dar uns recadinhos. Assim, eu não sei se alguém aqui não entrou no grupo de WhatsApp, depois avisa no intervalo que a gente manda o link por aqui também. E a gente está mandando as coisas por lá, tá? O grupo do WhatsApp é para a gente compartilhar não só as coisas do curso, como também coisas além curso, vídeos, coisas que vocês acharem interessantes e tudo mais, e tal. Essa ideia de criar esse grupo não é apenas para o curso, mas para a gente criar uma rede de contato, rede de pesquisadores também que se interessam por esse assunto, que estão a fim de produzir academicamente sobre, que se interessam para trocar figurinha, no sentido de que, porque a gente precisa, eu acho que é fundamental que a gente dê robustez para esse tipo de coisa e aproveitando isso daqui como ponto de partida, né? Já que a gente sabe que tem pouca produção acadêmica em língua portuguesa, a gente aí tem um grande campo para poder crescer academicamente quem tem interesse nisso daí, né? Exato, né? E a gente ficou, eu lembro que vários alunos vieram perguntar se a gente tinha um calendário, né? Eu não mandei para vocês ainda, mas aí a gente manda no final dessa aula, lá no grupo de WhatsApp, e posso mandar por e-mail para quem não está aqui também, ou no grupo do WhatsApp, enfim, esse calendário. É óbvio que a gente, né? Aquilo lá é uma orientação, um guia, mas a gente vai conforme for adaptando, e não necessariamente a gente vai trabalhar com todas as obras que a gente está dispondo ali nesse calendário, né? E nas temáticas, enfim. Perfeito. Lembra-se que as aulas vão estar gravadas, para caso você queira rever alguma parte, os slides também vão ser disponibilizados em PDF para vocês. E vale a gente lembrar, a gente vai falar disso na hora que a gente retornar na aula, que semana que vem, né, em questão de exceção, nós não vamos ter aula por conta do feriado de Araraquara. Então, na quinta-feira que vem, como questão excepcional aí, né, na quinta nós não vamos ter encontro por conta do feriado de Araraquara, ressaltando para todo mundo. Então, vão ser 2 semanas, aí uma semaninha de boa, para a gente se ver daqui 2 semanas e matar a saudade em torno desse conteúdo. Então, bora lá? Acho que foi falado tudo, né? Acho que sim. Bom, senhores, então para a gente retomar aqui, a gente estava falando sobre o nosso queridíssimo Astro Boy, essa obra pioneira da ficção científica nos mangás, né? Responsável aí o senhor Osamu Tezuka, já relembrando algumas coisas da aula anterior para a gente contextualizar bem esse início de contexto aqui, para a gente falar mais aprofundado sobre a obra. Vale a gente lembrar que o Osamu Tezuka, ele foi quem, né, revolucionou nos mangás a partir do momento que ele colocou uma narrativa continuada nos mangás. Então eu tinha uma história que prosseguia capítulo a capítulo em vez de histórias one shot, que seria uma história que começa naquele capítulo e se encerra por ele mesmo. Conforme esse segmento do Tezuka, ele também revolucionou, fazendo, né, a animação de Astro Boy para a televisão japonesa, sendo a primeira animação a ser televisionada. Então ele também, né, impactou nesses dois modelos. E no seu modus operandi narrativo, ele também foi responsável por uma mudança que parece simples, mas ao mesmo tempo ela foi extremamente impactante, que é pensar no psicológico, na psique das personagens. Antes, como nós tínhamos muitas histórias mais caricatas, mais brincalhonas, para conteúdo infantil, muito conteúdo de sátira, os personagens não possuíam uma profundidade psicológica em sua narrativa. Eles não tinham sentimentos, não choravam, não se expressavam. Ele agregou muito pesado dentro dessa parte de estruturar os personagens enquanto personagens verossimilhantes, que possuem vontades, emoções, e revolucionou por último, né, por isso que o Kami-sama no manga, né, o nosso deus dos mangás,
a ponto de que ele matou um personagem e as pessoas não acreditavam nesse processo. Nossa, como assim eu posso fazer uma narrativa e um personagem será morto no momento dessa história? Então a gente tem vários desses pontos agregados. O que é o interessante quando a gente vai falar de Astro Boy, além das temáticas da robótica, né? Que o Osamu Tezuka utilizou muito desse mangá para fazer uma paródia, para fazer um reflexo de temas sociais em ascensão ali na década de 60. Então ele vai utilizar, né, desse momento narrativo para falar de discriminação, de desigualdade, de racismo nas obras dele. Então a gente vai ter, né, um número aí muito grande de histórias dentro de Astro Boy que vai estar falando sobre a questão da necessidade de igualdade, racismo, né, o conflito contra o preconceito. Ele vai estar dentro desse contexto de ver a Guerra das Coreias, ver a Guerra do Vietnã, ver essa ascensão aí dos conflitos da Guerra Fria, né, a crise dos mísseis em Cuba, toda a questão da colonização do Japão, da identidade, né, étnica japonesa e todas as problemáticas que envolvem em torno do nosso social. Então a gente vai ter aí, inclusive, por exemplo, como está no próprio slide, no episódio The Tragedy of Bailey, né, a tragédia de Bailey, que ele vai colocar o Astro Boy indo aos Estados Unidos e presenciando a luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos. Então ele vai criar, né, toda essa história com uma referência à discriminação na América contra os japoneses, contra negros e as outras etnias minoritárias dentro dos Estados Unidos. A gente vai ter vários exemplos desse patamar, né? A gente vai ter, por exemplo, a história de Ivan o Louco, que ele publicou em 1959, que ele pega do folclore russo, na qual os personagens, né, o Astro Boy vai para a Lua e vê o sucesso da Rússia em orbitar um satélite ao redor da Lua naquele mesmo ano. Em 1972, o episódio aí de Robotland, inclusive, ele vai ter um impacto. Olha que impacto que ele vai gerar. A gente tem um parque todo temático de robôs. E ele vai gerar, inclusive, né, ele vai se inspirar no conto do romancista japonês, o Edgar Allan Poe, o Edgar Allan Poe japonês, né? E também a gente pode fazer rastreios com o próprio Westworld, que é o parque temático de robôs que lembram seres humanos, e todo derivado do filme, tanto quanto, né, na posteriori da série que vai surgir na HBO Max. O episódio Yellow Horse, em 1956, que é um trabalho, né, presciente aí sobre vício de drogas, vai refletir sobre, né, o abuso de anfetaminas que vai infligir o Japão no pós-guerra. Temos o episódio Gigante Invisível, que vai inspirar o filme de Hollywood lá em 58, né, A Mosca. A gente vai ter em 67 um episódio que o próprio Astro Boy vai para a Guerra do Vietnã, chamado O Anjo do Vietnã, na qual ele vai proteger os aldeões vietnamitas dos bombardeios promovidos pelos Estados Unidos. Então ele sempre vai estar, né, por mais que tenha esse aspecto infantilizado, essa ideia do Tezuka, até essa proximidade, inclusive visual, com os cartoons da Disney, ele já está colocando uma temática muito séria, muito pesada dentro das obras, para sempre estar trabalhando um discurso em torno desse eixo temático. Sim, senhor Pedro. Tem um outro negócio, só para dar uma contextualizada. À vontade. Eu vou abordar um negócio mais para frente, não sei se hoje, mas nos próximos aqui. Esse Yellow Horse aí, desse abuso de anfetaminas, não infligiu só o Japão. Foi muito pesado também para os norte-americanos, o que é interessante, e era também uma temática que foi explorada em histórias noir. Então, e faz parte da questão da cidade como um lugar horrível, do locus horrendus citadino, né? Que é uma coisa que veio do gótico, que a gente abordou brevemente antes, né? E isso é uma coisa que a gente nunca, que não podemos deixar de lembrar sempre, que é essa origem da ficção científica naquilo que é o gótico, naquilo que não vai ser o convencional, que sempre vai ser um pensamento de estranheza, do diferente, basicamente, né? Em relação ao gótico, né, a gente eventualmente vai trazer também a teoria aí para fundamentar vocês. E, claro, a gente pensa em fazer isso a partir do Akira, que, se eu não me engano, é no próximo encontro, né? Se eu não estiver errado. Eu acho que é assim. Se tudo der certo, se não for no próximo, é no outro. Porque a ficção científica que ela vai eventualmente
surgir pós esse efeito do final da Segunda Guerra Mundial com as bombas atômicas, e aí especialmente o Japão tendo sido a vítima, né, dessas bombas atômicas, isso vai, de fato, influenciar toda a produção de sci-fi japonesa e vai acabar ecoando essa origem gótica da ficção científica, né? E a gente vai trazer isso eventualmente. Pode falar, Pedro. Acaba muitos dos horrores acontecidos nos primeiros 40 anos ali do século XX, todos eles eram em nome da ciência, né? Era o progressismo, era o progresso a todo custo e a ciência como norteador daquilo. Então, você tem estudos produzidos na época que reforçavam ideais racistas, né? Tem aquela história lá de sempre que o osso dos negros é mais denso e por isso que eles não são bons nadadores e por isso que eles correm mais e que não sei o quê e tudo mais. Essa naturalização de corpos alheios, quando está todo mundo... naturalização da instrumentalização dos corpos alheios, né? Ela começa e trabalha muito concomitantemente com a forma que vai se desenvolvendo a ciência nesses primeiros anos. Então você tem ali, a Primeira Guerra Mundial mesmo, ela basicamente estoura porque todo mundo queria testar as armas malucas que eles tinham desenvolvido. E eles soltam uma pancada de coisa, você já tem uma porrada na ciência. Pouco tempo depois, você tem a explosão da Segunda Guerra Mundial, que pega tudo que foi feito na primeira e multiplica por 10, incluindo e principalmente o que o Japão e o que os alemães fizeram em campos de concentração. A gente não pode esquecer nunca que o Japão está para a Ásia, assim como a Alemanha esteve para a Europa. Então, assim, e tudo sempre em nome da ciência. Inclusive, é até triste a gente pensar o quanto que a gente, hoje em dia, avançou cientificamente e medicamente por conta das atrocidades que foram cometidas naquela época, para testar os limites do corpo humano de uma forma que até então nunca tinha sido testada. E é muito interessante que a culminância da Segunda Guerra Mundial, que é a bomba atômica, ela funciona como 2 pontos, né? Literalmente um sinal de 2 pontos na narrativa do século XX, que a partir daquele momento a ciência vai começar a ser vista também como algo aterrorizante completamente e algo que precisa ser criticado e que precisa ser relativizado porque, meu Deus do céu, olha só onde a gente foi parar. E aí é uma coisa que o Fred mesmo vai trazer hoje da New Wave, da ficção científica, que depois vai desembocar no Akira, lá do Cyberpunk e tudo mais. Perfeito. É esse momento que o Tezuka começa a fazer aqui com o Astro Boy é fundamental, porque ele já pega a ficção científica japonesa, ela começa a surgir num contexto já de trauma e de crítica e de necessidade de se entender a ciência não como algo completamente positivo, mas como algo de bem e mal mesmo, né? A BZCRF deve ser Beatriz, Bianca, Bernardo, não sei. É bem aquela questão do racionalismo colonialista. É Bernardo aí, que não passava de uma validação das práticas. Esse debate me lembra também a HQ de Animal Man, do Grant Morrison. Exatamente. Exatamente. O colonialismo ali do século XIX, da partilha da África, que foi que meteu a África nessa desgraça que ela está até hoje e tudo mais, ele vem com um viés racionalista e progressista, principalmente, no sentido... Progressista não no sentido que a gente aplica hoje da ideia de... associada à esquerda, por exemplo. O João parece que caiu. Caiu. Mas continua, não tem problema. Continuando. Não associado especificamente a... Eu até me perdi. Se você quiser, eu posso dar seguimento, relaxa. Eu ia aproveitar de algo que você falou. Tinha alguém com a mão levantada também. O Francisco com a mão levantada. Francisco, por favor.
que... Tá dando para me ouvir? Uhum. Tá baixo, Francisco. Melhorou? Tá. Que essa questão da ciência não ser totalmente positiva, né, e de tanto de atrocidade que foi feita em nome da ciência, já trazendo também... Francisco, não entendi direito, porque tô microfone. Perdão, Aí. o meu headset está meio estragado, ele complica. Agora tá perfeito, tá perfeito. Mas essa questão da ciência, né, dessas atrocidades feitas em nome da ciência, não é dessa época, é bem mais recente, mas em Kamen Rider Build, de 2017, o protagonista ele é um cientista que perdeu as memórias, e tem toda essa discussão que ele, antes de perder essas memórias, ele criou o sistema de Rider e toda a ciência que ele fazia, como esse progresso, tudo, para uma empresa armamentista, para uma... E que depois que ele perde as memórias, ele ainda tem todos os conhecimentos de ciência e tudo, mas ele não lembra quem ele é, ele tem um conceito totalmente diferente de ciência, dele, ele se recusa a trabalhar para produzir arma, tudo. Só que chega um momento que ele descobre que o sistema de Rider que ele fez foi feito para servir como exército para privado dessa empresa. E chega num momento que ele se recusa a ser Kamen Rider por um bom pedaço da série por causa disso. Eu achei só que combina com essa parte do... Não, combina. Então, até para puxar o gatilho para a gente contextualizar bem legal, né? Quando os dois autores que a gente vai trabalhar aqui, sequencialmente, né? Tanto o Osamu Tezuka com o Astro Boy, e depois a gente falar do Leiji Matsumoto, é muito pertinente da gente comentar que os dois são pertencentes ainda de uma visão positiva ou otimista da ciência. Então, por exemplo, quando o Tezuka, né, nomeia o Astro Boy, né, de Mighty Atom, né, ele carrega inclusive o nome atômico consigo, é uma visão de que essa ciência ela pode ser usada de maneira benigna. É até interessante da gente pontuar isso para depois ver essa desconstrução dessa visão mais otimista da ciência. Tanto ele quanto o Leiji Matsumoto, né, e o Leiji Matsumoto com toda uma visão romântica que a gente vai ver daqui a pouco, vão estar ainda pertencentes numa visão otimista, mas a gente já vê pinceladas de puxar esse paralelo dos problemas sociais. Quando se trata do eixo tecnológico, dessa parte mais sci-fi da coisa, a gente tirando esse paralelo das paródias, da metáfora com as questões sociais que ele vai utilizar como os robôs, né, sendo as minorias aqui, ele ainda tem essa visão positiva de que a ciência está gerando um progresso. Depois, na posteriori, né, o Tezuka, inclusive, vai desconstruir isso. Ele tem, inclusive, um mangá só sobre a bomba atômica, né, trabalhando sobre os efeitos da bomba atômica. Me fugiu o nome, se eu não estou enganado, Pipoque Nankin, foi a editora no Brasil responsável por tradução desse mangá dele no Brasil. E aí você já vê uma outra visão completamente diferente dele em relação à bomba. E a bomba é a protagonista do mangá, diga-se de passagem, né? O próprio Atom, o átomo é o protagonista. Mas então, seguindo desse panorama aqui histórico, quando a gente vai falar da robótica, né, é muito legal da gente ver como que o Tezuka queria trabalhar com essa oportunidade, trabalhar com essa ideia da inteligência artificial, e hoje o que os japoneses vão nomear enquanto mecatrônica. Então, como vocês podem ver até no exemplo, né, era uma maneira dele buscar uma maior verossimilhança, de mostrar que o Astro Boy, ele não é só uma máquina super poderosa, mas que ela tem mecanismos, ele faz esses desenhos, né, anatômicos para mostrar como que são os maquinários internos do Astro Boy, e ele foi atualizando a obra conforme os períodos de publicação. Então, quando a gente pega lá no início da década de 50, ele vai fazer o Astro Boy com gadgets que pareciam ficção científica na época. E aí tem até relatos de que ele recebia cartas, né, de determinados fãs que falavam, olha, vai sair o telefone, vai sair o celular. Ele, nossa, preciso incluir isso na obra. Então ele sempre está buscando essa maneira de atualizar a obra para seguir, né, até os dias recentes, essa busca por uma proximidade mais científica, ainda mais que a carreira dele anterior a ser um mangaka, né, a ser um autor de mangá, um diretor de animação, ele era médico. Então ele tinha essa ligação com a ciência e por isso até mesmo que Astro Boy vai se tornar esse símbolo da tecnologia que a gente vê até hoje, nessa grande semiótica em torno da robótica que sempre vai nos ligar
ao querido Astro Boy. Então ele foi atualizando, é uma busca, né, até uma maior concretude num terreno de hard sci-fi, de uma ciência mais dura, de uma ciência que busca dar maior concretude ou maior verossimilhança. E sim, o Astro Boy vai sair pela JBC recentemente, né? Eles vão fazer uma excelente edição. Muito obrigado por lembrar, Vinícius. Quem tiver interesse, o mercado de mangás aí tá muito caro, mas a edição parece que tá muito bonita. Então é um time muito legal, se caso você tenha interesse de ter contato com essa obra aí tão clássica, né? Tão pioneira dentro do mundo dos mangás. Quando a gente vai ver nessa questão da robótica e dá o segmento, né? A gente vai ver que como que ele surgiu, como surgiu o Atom, né? Ele foi programado para se comportar de determinadas maneiras. E é muito legal porque a palavra robô, ela vem lá do dramaturgo tcheco, né? Em 1921 que ele cria o RUR, né? O Robôs Universais de Rossum, que são pessoas artificiais, trabalhadores, que eventualmente vão se revoltar na peça de teatro dele, né? Contra os seus senhores humanos. E é muito legal da gente ver, né? O Japão sendo essa nação predominantemente budista, animista, a gente não ter o reflexo dos nossos medos. Por quê? Se a gente for pegar as obras ocidentais que vão trabalhar com a questão da robótica, do Android, que inclusive vão ser definidos no encontro de hoje, tá? Então não se preocupem, isso vai ser pontuado para a gente ver as diferenças. A questão do hard sci-fi, soft sci-fi também vai se tornar pertinente em algum momento. Então não se preocupem, tá? Mas quando a gente vai falar sobre essa questão da robótica, é muito legal da gente puxar algumas coisas da nossa aula anterior, que é o quê? A nossa relação com os robôs nas obras ocidentais sempre dá aquele misto de conflito, que é o quê? Os robôs vão nos dominar. Essa nossa criação vai conquistar o nosso mundo. Então a gente vai pegar ali Matrix, a gente vai pegar todos esses momentos apocalípticos na qual os robôs se tornam um grande vilão, né? Nem precisamos falar das inteligências artificiais. Mas olha aqui nesse precurso que a gente está falando da sci-fi japonesa, que a gente já vê um outro ideal, porque os robôs em Astro Boy são minoria, eles sofrem injustiças sociais. Então o Astro Boy vai estar lutando pelo direito dos robôs, pelo direito das pessoas, pela segurança dos seres humanos. Então a gente, né, vai tendo essa ideia de formação de um ideal mais positivo em relação às máquinas. Se a gente for puxar uma obra que vai fazer esse debate recente dentro do mundo dos jogos de videogame, a gente vai ter Detroit Become Human, inclusive, que vai ter esse debate de são seres humanos, são pessoas que possuem direitos, são pessoas que, né, são seres que pensam. A gente vai falar muito disso em Ghost in the Shell, né, o que define a nossa existência. E é muito legal porque tem essa quebra. A gente, então, não tem um mito judaico-cristão, aquele medo, né, aquela forma artificial que remonta até a época do golem judaico, essa criatura mitológica. Aqui, os robôs já são absorvidos de maneira mais romântica, de maneira mais humana, de maneira mais boa, entre aspas, se eu fosse colocar essa palavra, em relação a nós. E aí uma influência muito direta que você vai ver do surgimento dessa robótica, é o próprio Metrópolis. Eu vi que o pessoal comentou, e a gente vai falar de Metrópolis também. Mas como a animação ela está muito à frente na linha do tempo de lançamento, a gente jogou ela um pouco para frente para até aproveitar debates ao longo do curso até esse encontro. Quando a gente segue, então, vai ficar aqui a curiosidade, né? Para quem gosta de cinema, a gente achou legal colocar aqui para vocês a cena da transformação da Maria, que é aí, né, imputada como a primeira robô a se manifestar no cinema, no filme chamado Metrópolis, lá do expressionismo alemão da República de Weimar, aquele período entre guerras, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vou colocar aqui para vocês verem essa cena de nascimento também.
Bom, como vocês podem ver, né, esse paralelo muito claro entre esse nascimento da robótica no cinema ocidental e a gente relacionar aquela cena que nós vimos na última aula do nascimento do Astro Boy, essa relação com a primeira obra de ficção científica na literatura, como a Bruna relembrou no próprio chat, falando do Frankenstein, né, como que essas releituras elas continuam constantes, cada uma agregando a sua maneira. E a influência a tal ponto que é impossível não traçar um certo paralelo com um autor um pouco famoso da ficção científica ocidental, que é o Isaac Asimov. O Osamu Tezuka, né, com a gente lendo a biografia dele, pegando a biografia, ele odiava, então caso o espírito dele esteja presente aqui conosco nesse momento, ele está me xingando, porque ele odiava que a gente fizesse o paralelo com o Isaac Asimov, ele se recusava a falar que era uma referência. E Pedrão? Falar só um negócio que eu acho curioso, que é o seguinte: a gente estava apontando sobre a questão do Frankenstein, né? Que é praticamente sempre a mesma cena e tudo mais. Só que a cena que a gente tem do Frankenstein, essa imagem que a gente tem dele fazendo a criação e tal, tudo mais, não é necessariamente a do livro, né? É a do filme. Só que o filme de Frankenstein é de 1931. Essa cena do Metrópolis é anterior ao Frankenstein. O Frankenstein bebe dessa cena, e não o contrário. Tipo, faz sentido. O diálogo, na verdade, é anterior, porque realmente a gente projeta muito sobre a cena de nascimento dele, né? Fica no nosso imaginário muito a cena do Victor Frankenstein loucão aí, né? Mas, bom, cientista louco. Quando a gente vai fazer esse paralelo, né? Por que eu fiz o disclaimer? Porque o Tezuka detestava que fizessem essa comparação que eu estou fazendo agora. Mas, diretamente ou indiretamente, elas dialogam. Por quê? O Isaac Asimov, famoso aí pelas suas várias séries de livros, vai ter a trilogia da robótica, né? Que a gente vai ter lá 3 livros com um detetive acompanhado de um robô, resolvendo certos casos criminais, e tem o próprio livro de contos chamado Eu, Robô, que vai levar o filme lá com o... Nossa, me fugiu o nome do ator que deu o tapão no Chris Rock. Enfim, Will Smith, muito obrigado. Ele... Um filme que... Exato. E aí, o Isaac Asimov ele é muito famoso por ter criado a lei da robótica. Então, na primeira lei, né, do Asimov, ele fala: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Na segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segundas leis. E tem uma lei 0, né, que acima de todas as outras, um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. E o Tezuka vai criar também as suas regras, as suas leis, só que a dele já são 10. E aí eu vou jogar para o Fred fazer a tradução bonitinha para eu não cometer nenhuma atrocidade com o meu inglês aqui enquanto eu estou dando aula. Sem erro. Tá, então ali, né? Os robôs eles são criados para servir a humanidade, né? Robôs não devem ou nunca machucarão ou matarão seres humanos. Robôs nunca deverão ou chamarão as pessoas que as criaram de pai. Interessante essa, né? Robô... Seu som... Fechado o microfone. Seu som não estava vindo, João. Ah, sim. Ele... Acho que, na verdade, ele está falando que deve chamar de pai ou não? Desculpa, deve chamar. Eu falei não, né? Foi erro meu, perdão. Isso. Relaxa. Deve chamar de pai, exato. Mas é interessante de qualquer maneira, enfim. Os robôs podem fazer qualquer coisa, exceto dinheiro. Robôs não devem viajar para fora de seus recintos ou países sem permissão. Robôs machos e fêmeas nunca podem trocar sua função, seu gênero, não sei, difícil essa tradução direta aí, né? Mas enfim. Papéis. Papéis. Talvez seja gênero. Oi? Papéis. Papéis. É uma boa, papéis, de fato.
Robôs não devem trocar sua aparência ou outra identidade, trocar sua identidade, incorporar outra identidade sem permissão. Robôs criados como adultos nunca podem agir, nunca deverão agir como crianças. Seja lá o que isso queira dizer. Enfim, robôs não deverão juntar, assemble, né, de criar, de juntar peças, montar, né, enfim, outros robôs cujas peças foram scrapped, isso, exato, descartadas, né, enfim. Robôs nunca não deverão, não devem, não irão, enfim, danificar casas humanas ou ferramentas, instrumentos. É interessante a gente ver esse paralelo e como que ele expande o universo dessas leis, né? E como o próprio Ursão pontuou ali, exceto dinheiro. Eles podem fazer qualquer coisa, não pode fazer dinheiro. Que é a ideia de se manter enquanto máquina, ou talvez uma ideia de manter um controle dentro do universo da serialização desses robôs. A gente vai ver muito esse contexto aprofundado na própria série Pluto, né? Que tem toda uma questão codificada desses robôs, mas tem esses casos, igual um robô deve sempre chamar o seu humano criador de pai. Tem toda uma relação, inclusive familiar. O Astro Boy, né, com espírito de criança, tem uma figura paterna sobre si, né? Ele não vê o criador dele como um mero cientista, é o pai dele. Ele segue uma rotina problemática essas 10 leis do Tezuka. Bastante. São muito problemáticas, porque é um conjunto de leis, basicamente, para manter o robô como uma máquina, como um instrumento. Exatamente. Um martelo não vai ir vender sanduíche, por exemplo. Entende? É uma coisa. É para manter o robô. Não pode criar um martelo, né? É para manter o robô sempre como uma coisa dependente de uma outra. E daí essa questão de pedir para chamar de pai, rapaz, é uma pegada assim, até de eu ia falar subserviência, mas não é a palavra que eu estou buscando. Mas eu acho que sim, tem a ver, sim, é uma manutenção. Devoção, perfeito, Francisco, devoção. É uma manutenção da hierarquia familiar, né? Isso, hierarquia familiar, isso. E especificamente, até porque se a gente pensar que a sociedade, né, japonesa, quanto a nossa, são sociedades patriarcais, né, a figura do pai é associada também, às vezes, inconscientemente, à figura do líder, né? Então, o robô tem que estar servindo, de fato, a esse pai, né? Enfim, ele nunca pode sair, transitar para fora e, portanto, perseguir sua própria autonomia. Ele está sempre tendo que servir, né? E é o que volta para a primeira. Ele é criado para servir a humanidade, né? Exatamente. Está aí, inclusive, um paradoxo, né? Porque o robô ele é praticamente definido porque é uma entidade mecânica que consegue agir de forma autônoma, mas eles não podem ter autonomia. Perfeito. E, bom, quando a gente dá o segmento nessa parte, a gente culmina naquilo que a gente havia comentado na última aula. Por quê? Embora a gente tenha o cenário, né, de Astro Boy se passando numa questão futurística, num futuro distante, ele, né, o Tezuka, ele vai ter uma questão da retratação de uma mistura familiar e do futurista. Então, quando você está vendo o cenário de Astro Boy, sempre vai ter essa mescla entre os colegas de escola de Atom usando uniformes escolares, cenários tipicamente tradicionais japoneses, conglomerados com uma cidade futurística, com uma cidade, né, com aquela metrópole mais à la cyberpunk, aquela cidade extremamente desenvolvida. Então você vê, né, o professor deles às vezes usando tamancos de madeira japonês, um terno puído, às vezes você vê arranha-céus, robôs e carros voadores de uma Tóquio futurista, mas simultaneamente eu vejo casas e ruas velhas e degradadas do início dos anos 50. É uma ideia de aproximar, né, dos japoneses do respectivo período, leitores, consumidores, o público que consumia, essa proximidade, que inclusive
é censurada quando a animação de Astro Boy, né, original, é levada aos Estados Unidos. Ou não melhor censurada, né, alterada, para que dialogasse com o público norte-americano por ser um discurso muito específico japonês. E aqui a gente já tem um outro contraste. Por quê? Eu tenho essa alteração visual que vai chegar aos Estados Unidos, enquanto lá a gente tem essas ideias absorvidas, né? O futuro e o passado dialogando, que o Pedro, o Fred elaboraram muito bem lá na nossa última aula. Essa absorção entre as referências ocidentais e as referências orientais. Outra coisa interessante é que muitos daqueles episódios, inclusive, que a gente comentou anteriormente, quando são levados aos Estados Unidos, então episódio que trata da Guerra do Vietnã, não passa na TV norte-americana. O episódio que trata sobre a questão do abuso de drogas não é passado na TV norte-americana. Inclusive, na biografia tem, né? O autor comenta sobre esse contraste, né? O Tezuka tinha muito esse incômodo, que ele falava, nossa, os americanos gostam tanto de arma, né? Falando aqui mais de maneira informal, não fazendo a tradução literal, mas tem um trecho que é, os americanos gostam tanto de arma, matam gente pelo mundo inteiro, mas aí num desenho que fala sobre uma guerra, não, aí não pode. É muito sensível para o nosso público. Olha, aconteceu isso recentemente. Teve um jogo, agora não lembro qual os jogos que tiveram aí, que deu uma polêmica e tal, tudo mais. E aí o Walmart resolveu, acho que foi o próprio GTA V. Aí o Walmart resolveu não vender, parar de vender. Não vamos mais vender jogos violentos aqui, tal, tudo mais. Mas eles vendem fuzis. Eles continuaram vendendo os fuzis. Eles não iam mais vender o jogo GTA porque ele incentivava a violência e tudo mais. E, pelo amor de Deus, não podemos fazer isso. Mas comprar uma escopeta. Mas pode comprar escopeta se quiser, entendeu? Tá aqui, na prateleira. Fica à vontade. Mas, bom, gente... Dá risada porque é patético, assim. Né? Não, é impressionante. Não tem, é impressionante. Que chorar, né? Mas, bom, o mais importante da gente carregar aqui é já perceber nessa primeira obra que a gente está falando, né, falando sobre Astro Boy, essa incorporação daqueles ideais zen budistas falado na última aula. Essa ideia de integração, de absorção de referências diferentes de outras estéticas, de outras narrativas que estejam dialogando. Então, no Astro Boy, comumente a gente vê essas proximidades. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo certo sobre a questão do Osamu Tezuka? Tá tudo sossegado? Bom, a Jennifer deu ok pra gente, Vinícius também, todo mundo bem acompanhando. Ok, então vamos dar seguimento e vamos, desse momento, sair do planeta Terra, senhor Fred e Pedro, para nós explorarmos os mares das estrelas, para falar do nosso queridíssimo Leiji Matsumoto e a sua ópera espacial, ou também space opera. Leiji Matsumoto, eu acho que nós somos assim, sou um pouco entusiasta, né, falando de maneira irônica, mas ele é responsável por escrever space operas, então ele vai ter algumas obras dentro do mesmo universo, a gente vai ter o Patrulha Estelar Yamato, o Capitão Harlock, Galaxy Express 999, Interstellar 5555, que é inclusive o filme, né, com todas as músicas do Daft Punk. E o que vale muito a pena a gente guardar também é o The Cockpit. Por que tá relevante isso aqui? O Leiji Matsumoto, tal qual o Osamu Tezuka, também tem uma visão mais otimista do tecnológico. Então ele ainda está dentro desse campo que a gente disse da ciência mais positiva, da ciência enquanto progresso. Só que ele em nenhum momento vai deixar de problematizar as questões da guerra. Então ele vai ter uma obra, né, que é o The Cockpit, que também vai ter vários mangás que ele faz retratações das batalhas da Segunda Guerra Mundial. Então isso é extremamente relevante porque ele vai ter um discurso muito forte em torno do anti-guerra. Mas antes de nós entrarmos nos seus eixos temáticos, nada mais válido do que a gente apresentar no mínimo, as aberturas aí das obras para vocês, para a gente contextualizar melhor visualmente cada uma.
宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ必ずここへ帰ってくると手を振る人に笑顔で答えみんなを離れイスカンダルへはるばる望む宇宙戦艦ヤマト汽車は闇を抜けて光の海へ夢が散らばる無限の宇宙さ無事の架け橋渡ってゆこうでも幸せ探すためにこのようなもの時に巡り合うまで感じてるだろうきっといつかは君も出会うさ青い誇りにAgora nós vamos ver as duas últimas, e essa última aqui que tá do lado direito é simplesmente porque a gente gosta muito, então é mais do que válido, mas não vai ser inteira.
Bom, gente, fica aí a curiosidade visual. Fred ficou até triste que pausou a música. Ô, João, Sim. tem um negócio muito bom que os caras estão falando aqui do Yamato real, né? Uhum. Eu tenho duas considerações. A primeira é salientar o quão preguiçoso foi o design do Yamato do anime. Os caras literalmente pegaram o couraçado, o desenho do couraçado, meteram uma turbina e jogaram pro espaço, tá ligado? É o mesmo desenho. Sim. E tem outra coisa também interessante, que é assim, tanto o Yamato, ele é um navio que foi, inclusive a classe dele recebe esse nome por conta dele, né? E eram só 2 navios, o Yamato e o Musashi. E nenhum dos dois ganhou uma batalha. Não deram... Eu não sei se eles resgataram no anime. Sim, no anime, tanto quanto no mangá, é o resgate do Yamato de verdade. Eles pegam o problema, porque era uma porcaria de navio. Ele não ganhou uma batalha. Ele era pesado, não dava para manobrar direito, foi afundado, ele só tinha um grande número de armas e tudo mais. Ele não participou do ataque a Pearl Harbor, ele foi afundado 2 anos depois que ele foi feito, e o Musashi foi até mais lento, foi até mais desastroso. Tipo, ele ficou 1 ano só navegando. E eram 2 navios, isso é interessante porque são 2 navios que foram comissionados pelo governo ultranacionalista japonês para 2 motivos. Um, demonstrar a superioridade tecnológica japonesa frente aos americanos, o que mais ou menos eles conseguiram. E 2, fazer navios muito grandes para conseguir bater de frente com a marinha americana muito superior. Né? Muito superior em termos de números mesmo. Uhum. E falharam miseravelmente. Nas duas. Então, Nas duas. Até para aproveitar esse gancho mesmo, Pedro, que você Sim. já pontuou, quando a gente vai falar, né, do Leiji Matsumoto, eu vou inclusive puxar esse ponto. Mas eu acho interessante, né, a gente colocar uma definição do que é uma space opera. A gente aqui tentar, pelo menos, dar uma definição para quem não estiver tão familiarizado com essas terminologias, com esses variados gêneros do sci-fi, e como o Fred e o Pedro sempre estão relembrando, a gente sempre vai de pouco em pouco pincelando essas teorias para se tornar uma aula acessível para todo o nosso público aqui. E quando a gente vai falar da ópera espacial, né, a gente sempre vai estar dentro dessa ideia da viagem intergaláctica. Então o universo está presente sempre na space opera. Eu sempre vou estar tendo essa viagem, sempre esse arco narrativo muito romântico. Então eu vou ter 3 características. A gente vai ter a presença de naves, portos espaciais e viagens constantes. Isso sempre tem que estar presente numa space opera, porque se a gente estiver preso dentro de um planeta, a gente já tem uma história planetária. A space opera, por característica carregar o espaço, a gente sempre está interessado quando vai ver uma space opera de como que é tal planeta. A gente fica fascinado com cada novo ambiente que é visitado. E essa história sempre vai estar carregada de conflitos e violências, jornada e aventura, e, claro, um lindíssimo melodrama. Aquela história romantizada, aquela história à la cavalheira, da luta pela liberdade, da luta pela justiça, de sempre ter os personagens fazendo grandes discursos, carregando ideias. Mas, simultaneamente, são histórias que podem se tornar desgastantes, repetitivas e padronizadas, né? No autor que a gente consultou, ele coloca isso, que as obras, principalmente no período de ápice ali da space opera, que é a década de 50, a década de 60, que vai refletir, né, também no Japão, não só no Ocidente, vão passar por uma repetição. Posteriormente, como todo gênero, vem a ser desconstruído e renovado. Então, por favor, lembrem-se, isso aqui a gente está dizendo num geral. As exceções à regra sempre fazem o gênero se revolucionar e caminhar para frente de outra maneira. Só complementando aqui, que vontade, por favor. Tem o próprio Darko Suvin, por exemplo, se vocês leram o texto que a gente mandou na semana passada, ele diz que a space opera não é nem sci-fi, né? Para a sua definição ali de ficção científica, a space opera ela tem uma estética que se volta para algo que é mais próximo da fantasia, né, dos mitos, do folclore.
geralmente tem, né, essa narrativa, é bem comum essa narrativa na space opera de ter geralmente um personagem, um herói que vai salvar o universo de algum mal superior, né? Isso é bem comum nos plots de space opera, tanto que um dos grandes exemplos de space opera é Star Wars, né? E para o Dark Flash Sub, Gordon é o primeiro, Flash né? Gordon. Então, alguns críticos teóricos vão até questionar, né, que a space opera não é nem sci-fi, não é o que a gente está fazendo aqui, né? Enfim, mas só para trazer como curiosidade de que isso é um motivo narrativo que às vezes acaba, né, sendo questionado essa questão, né? Porque a space opera ela acaba sendo usada às vezes também estrategicamente, principalmente durante a Guerra Fria. Se a gente pegar os Estados Unidos, e, claro, o Japão também vai fazer isso, mas como uma produção literária, artística, cinematográfica, para poder sustentar, dar uma base para um movimento nacionalista de afirmação da nacionalidade daquele povo. Então, a gente vai ter a space opera nos Estados Unidos, geralmente é um herói que ele representa os valores norte-americanos, e que geralmente os alienígenas malvados, monstruosos, que querem destruir o universo, eles têm valores culturais, ideológicos mais próximos dos valores comunistas ou socialistas, e eles precisam ser derrotados e explodidos e etc., né? E geralmente tem aquele romance também de que esse herói, geralmente é um homem, né, masculino, acaba conquistando a princesa e salvando ela, da mesma maneira como o cavaleiro medieval lá, ele ia salvar a princesa do dragão, que era um monstro que precisava ser destruído e etc. Então existe por isso que o Dark Seven até compara, né, coloca nesse mesmo balaio, digamos assim, esse tipo de narrativa da space opera com o folclore, com o maravilhoso, com os contos de fada e a fantasia, né? Enfim, então existem esses motivos narrativos que são similares, né? Muito obrigado, senhor Fred. Uma ótima pontuação. Então, senhores, quando a gente está tratando desse universo, nada melhor do que vocês verem algumas cenas que vão retratar aí a animação. A gente sempre tá colocando esses exemplos para vocês verem essa parte mais antiga dos animes, essa parte mais histórica. E aí eu peguei a cena, né, de um conflito igual aqui, só para vocês verem como que era feito tecnicamente, a questão dramática dos takes, os posicionamentos da câmera, pra gente ter o título é muito bom mesmo. Então vamos lá. ついに仕留めたぞ。舞はどこだ？言え！この星にはおらぬ。嘘だ。どこにいる？大丈夫よ、姉さん。 Bom, gente, fica o exemplo para vocês. A cena ao lado, ela é exatamente dentro do mesmo plot, então a gente acha melhor a gente até economizar o tempo do que ficar passando. Mas o design dele, sim, inclusive se eu não estou falando muita besteira, ele tinha alguma relação com a autora de Rosa de Versalhes, se eu não estou enganado, né? Que a autora de Rosa de Versalhes também é produtora aqui nessa época. Então, quando a gente está falando do Capitão Harlock, vocês viram ali, né, o disparo, aquela olhada melodramática para a câmera. Meu Deus, ela disparou em mim,
né? Então a gente tem muito esse jogo mais romântico das cenas quando a gente está tratando do Leiji Matsumoto. E é interessante porque, né? Qual que são os segredos dos quadrinhos dele? Porque através do enredo, ritmo e arte, ele cria um clima lírico que agrada os japoneses. É um sentimento abafado de melancolia e patos permeia até mesmo suas histórias de comédia. E os fãs do sexo masculino, né, estão em êxtase ao elogiar seus detalhes luxuosos, de que os japoneses chamam de mecha, ou mecanismos, o famoso fetichismo das máquinas, né, essa ideia dele sempre... Porque as obras do Leiji Matsumoto sempre estão tratando de naves, de aviões, dispositivos onde todo mundo fica, né? Nossa, eu gostaria de ter aquele revólver. Ele tem um apego. Mas por trás de tudo isso, né? Tem inclusive uma entrevista dele, né, na NHK japonesa, na televisão, em 2018, na qual ele fala, né? De quando seu pai retornou da guerra, o pai dele pedindo desculpas para as mães dos subordinados por ele não ter conseguido trazer, né, os subordinados vivos. E o pai também falava que era preciso ser um demônio para não pensar que o inimigo também tem uma família. Então isso está muito imbuído na obra do Leiji Matsumoto, esse tema anti-guerra, essa ressignificação do passado, não por uma questão de romantizar o Japão da guerra, mas de buscar essa visão de que do outro lado também tem indivíduos com suas vontades. Então na obra do Leiji Matsumoto, é muito difícil de discernir o que é o mal por essência, que aquele cara é maligno, a menos que ele incorpore isso numa raça alienígena que veio para exterminar os seres humanos, ele sempre está trabalhando com essa nuance, né? Ele vê, né, essa visão crítica sobre a guerra, essa ressignificação do passado, e vai ser muito discutido em Gundam, inclusive, Francisco, a gente vai pontuar isso, ele vai vir mais forte ainda, porque ainda na visão do Matsumoto, toda essa parte do aparato tecnológico, como a gente pode ver ainda mais com essa parte, né, dos gadgets, dos aviões, das naves, ainda muito romântico. Isso está tendo um aparato bélico, um aparato de guerra, mas visto de uma maneira ainda positiva. Vai conforme a motivação daquele que está por trás dela. A tecnologia ainda não foi problematizada em sua essência. Então, nesse caminhar do geral, a gente vê que a space opera do Matsumoto sempre vai estar partindo de uma guerra, de um conflito, que vai então motivar uma aventura em busca de uma ideia de liberdade. Inclusive, é o que deve ser falado para entrar na trupe do Capitão Harlock. O que deve se falar quando ser recrutado? Pela liberdade, pela busca da liberdade, que é uma liberdade que vai ser violenta, que é idealizada, é heróica e é dramática, mas ele não deixa passar que ela não é ingênua, não é escapista e não é romantizada no sentido pejorativo, né? E nem mesmo pacífico. É necessária a ruptura do status quo, de denunciar as mazelas, essas nuances, para que se atinja a igualdade. Então ele tem todo esse ideal incorporado dentro de sua obra, nesse caminhar narrativo da space opera do Leiji Matsumoto. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo certo sobre esses dois autores, o Tezuka, o Matsumoto? Senão a gente... Sim, senhor Pedro. Quero fazer uma observação. À vontade, o Harlock, tanto pelo nome quanto pelo design e tudo mais dele, e pelo ethos, né, no caso, de liberdade, aventura e tal, tudo mais, ele lembra muito a idealização de pirata que você tem, saca? A bandeira preta e tudo mais, tapa-olho e papapá, essas coisas. E depois, eu não ficaria surpreso se a gente encontrasse em algum lugar uma confissão do personagem Kurt Russell no Escapando de Nova York e depois Escapando de Los Angeles. O grande Solid Snake, né? Isso. Dele ter sido baseado em termos de design, em termos de comportamento nesse Capitão Harlock. Porque lembra muito. Claro, uma versão ocidentalizada e tal, uma versão do Kurt Russell. Só que a gente está falando de Escapando de Nova York é de 81, 80, portanto posterior ao Harlock. Então, assim, não é tão surpreendente achar que existe uma relação de diálogo entre as três coisas, na verdade, né? Sim, sim.
Perfeito, muito obrigado, senhor Pedro. Então, gente, dando o segmento aqui, nós vamos ver então, né, esse rastreio da influência. Todos esses visuais, essa ideia da viagem, da space opera, a gente coletou aqui, né, 3 exemplos muito claros dessa ideia de viagem, e é lógico que dentro dos seus eixos temáticos, dentro do que a gente for falar dessas obras, inclusive no futuro, não são, meu Deus, isso aqui é space opera, mas a gente vê influência estética, Cowboy Bebop, uma viagem intergaláctica, caçadores de recompensa, viajando por vários planetas com temáticas, né, muito românticas dos seus arcos pessoais, e não que isso signifique menos pesado. A gente vai ter o primeiro filme da Gainax, né, o The Wings of Honeymiyase, vai ser falado aqui no nosso curso também, né, que vai ter todo esse aparato romântico sobre a exploração espacial, e nada mais simbólico do que Macross, que para mim é a maior anomalia positiva do mundo dos mangás, porque junta mecha, robô gigante e idol, né? Essas coisas não deveriam dialogar, mas eu tenho uma idol com robôs gigantes, enquanto ela canta, ele se destrói. A gente vai falar de Macross aqui também, né? E uma coisa muito interessante que eu esqueci de pontuar, gente, peço muito desculpas por não ter falado, mas vale o disclaimer agora, que outro impacto muito grande do Leiji Matsumoto é que ele faz o primeiro anime narrativo. O que isso significa? O Astro Boy em televisão é episódico. O Astro Boy tem um problema no episódio, resolve ele no mesmo episódio e se fechou. Ele tem alguns arcos. A gente vai pegar, inclusive, o arco que o próprio Pluto adapta, né, do assassino em série de robôs. Mas no mangá original, são o quê? 5, 10 capítulos. O Leiji Matsumoto foi o primeiro cara, né, na animação japonesa que teve episódio serializado. Então terminava o primeiro episódio, você ficava com a expectativa de para onde a narrativa vai seguir. Ele que dá esse panorama de episódios que tem segmento e, consequentemente, uma coisa que a gente nem imaginaria que isso teve que ter um primeiro, que é o quê? O preview do próximo episódio. Então, lá no final, jogar aquelas cenas de no próximo episódio vamos ter isso. E também o começo do episódio tendo o Remember, né? Aquele review do que aconteceu anteriormente. No episódio anterior de Patrulha Estelar Yamato, tinha-se toda essa narrativa. Então, olha que coisa peculiar, né? Que momento muito peculiar que a gente está olhando para a indústria dos mangás e dos animes, porque coisas que pra gente já é tão natural, a gente já tá tão acostumado que a gente até pula, né, aquele review de começo de episódio, aqui na época era, nossa, próximo episódio vai ser assim, né? Acho difícil a gente manter esse flavor. Eu lembro da época de adolescente que ia assistir Naruto, tinha que ver o episódio de um preview do final e ficava louco, falava assim, nossa, o próximo episódio. E ele foi o responsável por criar essa ferramenta para manter o público engajado e para que, caso você tenha perdido o episódio anterior, você ainda tenha um contexto do que discorreu na narrativa. Essas são as raízes, então, do senhor Leiji Matsumoto. Encerramos, então, esses 2 autores mais clássicos. Está na hora da gente dar um passo a mais. E o nosso passo a mais é no grande mestre Shotaro Ishinomori. De 1938 a 1900. Me quebra. Os comentários me quebram muito. E aí a gente vai dar um contexto inicial e a gente faz o intervalinho, umas 3h40. Vai dar para fazer alguns aspectos introdutórios e a gente faz o intervalo, tá bom, gente? Então, apresentar e a gente para. Eu sou um robô sobre as leis de Tezuka? Acho que todos nós, Frederico. Bom, as obras que ele, né, produziu, a gente vai ter um grande amálgama aí, mas a gente vai ter o Kamen Rider, Cyborg 009, Hokusai, Kikaider, né, Go Ranger, sim, Shotaro Ishinomori é o pai dos Power Rangers, se não fosse ele nós não teríamos essa alastração, e ele também foi responsável por desenhar e escrever o mangá do queridíssimo Zelda. E bom, se a gente vai falar de Shotaro Ishinomori, a gente chega numa obra que vai ser a nossa porta de abertura. Nossa, ele também foi responsável pela obra do Homem-Aranha. Aquele Super Sentai muito doido, né? Quando a gente vai falar de Cyborg 009, ele vai ter, então, né, uma crise criativa, queria reunir ideias para o mangá, enquanto viajava por outros países. Nesses outros países,
ele né, leu a revista, a edição aí de 11 de julho de 1960 da revista Life, que ele se deparou com um artigo que falava sobre o conceito de ciborgue. Gente, eu cacei até os confins da minha vida, mas não consegui fugir dos $15 que eu precisava pagar para pegar essa revista que eu queria, né, obter esse trecho para a gente ter essa noção do que ele leu, como esse artigo trata sobre a palavra ciborgue, mas não consegui encontrar nem por meios alternativos na qual o Capitão Harlock explora aí no espaço, né, famoso me tornar um pirata virtual. E aí, através disso, ele teve a inspiração para criar o seu mangá e, consequentemente, a animação, que é Cyborg 009, e, novamente, nada melhor do que a gente ver a abertura desse clássico. E bom, meus queridos, dando um contexto de sinopse para vocês, então a gente, né, para contextualizar a obra para vocês, e a gente já vai definir o que é ciborgue. Então a gente vai trabalhar sobre isso e a gente faz... É nesse Salpeio de Ciborgue que tem uma sequência animada? Sim, é esse mesmo, do originalzão, né? A história de Cyborg 009, né? A gente vai ter aí a organização Black Ghost, que decide criar uma nova guerra mundial para lucrar com ela, criando e desenvolvendo soldados ciborgues para ajudar aí em seus planos de domínio da Terra e espaço sideral. Mas, né, esses 9 primeiros ciborgues que são desenvolvidos acabam se rebelando contra os planos do grande vilão, que é o Fantasma Negro, né? E escapam juntos aí do cientista Isaac Gilmore. Esses ciborgues, liderados pelo modelo mais avançado, que é o Cyborg 009, vão lutar contra essa organização e as suas tentativas de não apenas matá-los, mas também fornecer às nações em guerra armas altamente avançadas que causariam a aniquilação certa. Então a gente vai ter essa vitória contra o Fantasma Negro, contra o Império Subterrâneo de Yomi. Cyborg 009 tem um plot que vai a níveis absurdos, começa com essa coisa mais terreno, organização e guerras, para os seus arcos finais eles estarem enfrentando anjos. Talvez as Angels, né? A famosa história do mangá. Vamos matar robô e no final estamos matando Deus. Final Fantasy. Não, né, o enredo de RPG é assim, né? Você começa com eu preciso ali, uma véia interrompe você, que você está andando lá na tua cidadezinha lá de 10 habitantes, vai falar, meu gato sumiu e tal, acha ele para mim, fazendo favor. 70 horas de jogo, depois você tá matando Deus. O junta com as Eduardo, galinhas, né? O Eduardo comentou isso. Você começa numa escola nova e termina matando Deus. É a Persona, clássico. Destruir o ego de Tóquio no Persona 5, né? E aí, senhores, a gente já vê a pertinência aqui de pontuar a diferença entre alguns conceitos para todo mundo estar caminhando de mão dada aqui durante o curso. Então agora, antes da gente explorar mais as temáticas, utilizando o Cyborg 009 como esse contexto da manifestação do ideal de Cyborg, a gente vai fazer algumas diferenciações conceituais para todo mundo andar de mãos juntas. Então, senhores, é o momento que eu vou agora me silenciar e deixar os grandes mestres e futuros doutores
falarem à vontade. Falando aqui, não é melhor a gente já fazer um intervalo? Por conta da gente, por conta da quantidade de conteúdo que vai, mas exato, para dar uma sincronicidade melhor. Uma quem sabe. Gente, porque vai um pouco longe aqui, né? Se a gente começar aqui, eu imagino que até umas 4h20, pelo menos mais 1 hora falando. Pelo menos nesse tópico, né? O que vocês preferem, gente? Vocês preferem que a gente faça o intervalo agora ou daqui uns 50 min? Por favor, opinem. Boa. Demorou. Ok. Então, gente, Então, vamos pro intervalinho, a gente se vê umas 3h35, 3h40? 3h40, né? Eu acho que é 15 a 20 min, né, de intervalo, enfim. Ok, então 3h40, 3h43. Tá, 13h43, 13h40, a gente se vê aqui novamente, então, senhores. 3h44. 3h40. Pode ser? Pode ser. Bom descanso para todo mundo aí, rapidinho, e a gente já se vê, senhores. Até já. Beijo no coração. Eu vou parar a gravação, inclusive. Ok.